Olá, 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 meus queridos, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Quanto tempo, que saudade aqui dos nossos episódios, das nossas conversas aleatórias e cheias de boas intenções, né, que a gente fazia por aqui. Nossa, que delícia estar aqui com vocês de novo, muito bom, uma alegria. Eu fiquei um tempo afastada aqui. Primeiro porque eu estava criando um outro projeto que tá rolando e tá incrível, que é o grupo privado lá no Telegram. Todos os dias uma carta, uma reflexão profunda, intensa, potente, para a gente estar sempre nesse movimento de autoconhecimento, né? Então eu me envolvi bastante com isso e depois porque também eu adoeci. No início de setembro eu peguei o Covid e eu ainda tô me recuperando, me falta fôlego ainda para muita coisa, mas mesmo se eu precisar dar uma pausa aqui, eu vou continuar conversando com vocês, eu não vou parar. Não sei se vocês sabem, mas eu gravava os episódios aqui do podcast, né, andando na minha sala. Eu sempre gostei de falar e andar ao mesmo tempo. E isso sempre para mim foi muito inspirador. Então, se vocês repararem na minha respiração nos episódios anteriores, ela tá super alterada, assim, ela tá cheia de altos e baixos, assim, né? E é por conta disso, porque normalmente eu tô me movimentando, eu tô mexendo os braços, as pernas, eu tô caminhando. É um exercício que eu gosto. Hoje eu tô sentada, eu tô fora do meu habitat natural, assim, de movimento, mas por isso, justamente por isso, eu fiz aqui algumas anotações para eu não esquecer do que é mais importante, para poder voltar nessa conversa com vocês trazendo algo significativo para esse momento que todos nós estamos passando, né? É um momento de adaptação. Por isso que eu falei sobre isso de estar sentada, porque para mim também é uma adaptação. Eu sei que para vocês de muitas formas aconteceram adaptações muito muito importantes, e uma delas é essa necessidade que a gente tem agora cada vez maior de conversar virtualmente com as pessoas. E olha que loucura! Conhecer gente virtualmente, manter conexão com essa pessoa virtualmente, ter encontros com essa pessoa virtualmente, ter relações íntimas com essa pessoa virtualmente, se comprometer e iniciar uma relação, às vezes, virtual. Quanta coisa pra gente aprender, né? Eu sei que a moçada mais nova vai falar, mas isso a gente já faz há muito tempo. Eu tenho 46 anos, eu sei que esse é um desafio muito grande para minha geração. Lá depois dos 35, 40, a gente já começa a ouvir com mais frequência as pessoas falando: puxa, mas essa história de aplicativo de relacionamento é um saco. Ai, tem que ficar conversando com uma pessoa que você não sabe como é, quem é, de onde é, e tem que começar a iniciar muitas conversas. E aí aquilo não vai para frente, e aí tem muita gente que tá ali só para se divertir e não tá ali para uma coisa mais séria. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, né? Primeiro que a gente precisa repensar muito esses conceitos, porque eu acho que o futuro vai cobrar da gente cada vez mais, primeiro, uma perspectiva mais ampliada. A gente não vai poder ficar mais naqueles conceitos apertadinhos que a gente tinha, né? A ideia de que aplicativos de relacionamento funciona só para pegação ou funciona só para as pessoas desesperadas. Que mais que a gente já ouviu aí, né? Só tem tranqueira lá nos aplicativos. A gente precisa começar a mudar essa ideia, sair desse ponto comum. E isso se faz muito importante para a gente poder lidar e entrar e funcionar dentro desses aplicativos de um outro lugar interno. É muito complexo a gente desse lugar montar o perfil, começar a conversar com as pessoas e achar que isso não vai pegar em algum momento, porque vai. Então, é importante a gente começar com essa ideia de mudar a perspectiva a respeito, né, dos aplicativos. Não é uma coisa só para aquele momento que você está desesperada ou desesperado aí, que você fala: nossa, agora não tem jeito, agora eu vou ter que entrar ali nesse aplicativo, vou ter que fazer alguma coisa porque eu cheguei num limite. Eu vejo muitas pessoas entrando nesse movimento quando elas estão nesse lugar, né, de limite, e a gente raramente consegue desenvolver uma habilidade com competência numa situação dessa, né? Porque é uma habilidade que a gente vai desenvolver. É diferente de você conversar com seu chefe através de uma troca de e-mails. Isso eu sei que muita gente está bem mais acostumada aí, né?
É muito diferente de você entrar numa sala de aula online, que já tem toda uma série de regras e de condutas que precisam ser observadas, né? E tem muita gente estudando agora sobre isso, trazendo múltiplas possibilidades de visão de como uma aula virtual pode acontecer. Que bacana isso, porque a gente vai começar a ter mais orientação, né, a partir de estudos de observação bem atenta sobre como isso pode funcionar melhor, porque a nossa maior falha é trazer a conduta presencial para dentro da conduta virtual. E essa é a primeira dica que eu já começo a dar aqui para você que está lá montando o seu perfil, vai começar a conversar ou já conversa, mas tem dificuldade em criar uma conexão. Não é igual presencial, não vai ser igual presencial, e a gente não vai poder abordar as pessoas e tocar as conversas como se a gente estivesse no presencial. Eu sei que isso até é meio sofrido, né, para algumas pessoas, mas a verdade é que o virtual pede um tempo, um movimento, um espaço e uma ação diferente do presencial. E eu demorei um tempinho para perceber isso. Para mim também foi difícil, porque o presencial é a nossa base de conexão, né? A minha, pelo menos. Eu sei que as gerações mais novas não, mas é a minha base. Então, eu entendia que o que funcionava no presencial ia funcionar no virtual. Na abordagem mesmo, na primeira conversa, na segunda conversa, na terceira conversa. E eu fui percebendo que não. Porque o que acontece? No presencial, a gente tem muitas outras formas de se conectar. O movimento do corpo, o olhar, o tom da voz. Isso nem a câmera consegue pegar, né? É importante lembrar que a câmera ela pega um único frame. Mesmo que você esteja se movimentando ali, é um único frame. A conexão presencial, você tem toda a atmosfera, você tem todo um jogo de luz, de cor, de som. Você tem uma série de estímulos e de gatilhos que estão acionando a conexão energética entre as pessoas. Você está no caixa do mercado passando a sua compra. Quando eu digo que você vai criar conexão energética com caixa de mercado, não é que você vai ter uma relação íntima, tá? Com aquela pessoa, não é isso. Conexão energética, gente, acontece em fração de segundos, precisa ter. Senão a gente não cria a liga humana. Por isso, nós, seres humanos, temos, né, grande parte de nós, essa facilidade para criar essa conexão energética. Eu olho para a mulher do caixa, mesmo que ela não fale comigo, eu já estou fazendo uma leitura dela, não estou? Você já não está olhando ali até a atmosfera do mercado, das pessoas, a roupa das pessoas que estão comprando aquele mercado. A gente está fazendo uma leitura o tempo inteiro de tudo que está acontecendo ao nosso redor. No virtual não existe isso. No virtual, a gente está conversando com uma caixinha de mensagem. Você só vê o botãozinho assim, ou você imagina, né? E aparecem as letrinhas. Isso é muito pouco para a gente criar conexão. Nós, seres humanos, somos dotados de imensa capacidade de conexão energética. A publicidade, há muitos anos, sacou que para vender produto tinha que criar conexão energética. Então, eles começaram a estudar lá atrás formas de, através de minutos, fazer você se ligar com alguma coisa. Começaram a utilizar os gatilhos de atração. A publicidade, ela é muito experiente nessa capacidade de criar conexão em questão de segundos, de minutos. Mas veja só, a publicidade conta com imagem, conta com som, conta com texto, conta com áudio, né? E com uma infinidade de outras coisas que a gente nem consegue imaginar. Tá tudo ali, né? Se você é dos anos 80, você assistiu propaganda com mensagem subliminar da Coca-Cola. Você sabe disso. Tiveram que tirar do ar porque começou a dar ataque epilético nas pessoas, né? Não era isso? Tinha umas convulsões, né? Não era ataque epilético, eram convulsões. Tudo isso a gente já experimentou, né? Isso a gente sabe que tá aí acontecendo o tempo inteiro. Tá aí. A publicidade usa isso, as redes sociais, a mídia, mas na hora que a gente vai para a nossa conversa virtual, a gente não tem experiências, não somos formados em publicidade, a gente não sabe decorar os gatilhos, né? A gente não fica acionando, e a gente está num campo extremamente limitado.
Só tem aquela mensagenzinha ali para você conhecer uma pessoa, para você criar conexão com uma pessoa. Quanto tempo vai demorar para você conseguir ter uma mínima ideia de quem é aquela pessoa que está lá do outro lado? Por isso que é importante você lembrar que o presencial ele é diferente, ele é rico em possibilidades. Ele explode um monte de coisa dentro da gente, né? Ele é cheio de mensagens subliminares como a Coca-Cola, né? Ele tá cheio, ele tá bombando um monte de coisas pra gente. O virtual não. Então não dá pra gente achar que a gente vai abordar uma pessoa no virtual, começar uma conversa que tá intencionando, né, essa coisa mais íntima da mesma forma, nem com os amigos, nem com os familiares. Esse é um grande engano. A gente liga a câmera e vai conversar com a avó, e aí a avó tá meio assustada lá do outro lado, ela tá meio que olhando assim para todos os lados, ela não sabe, ela não tá conseguindo se conectar com você. É interessante que as pessoas de muita idade, assim como as crianças, elas não conseguem fingir que elas estão conectadas, né? A gente tenta, eles não conseguem. Eles demoram para responder, eles têm um delay de pensamento muito grande. As crianças já saem correndo, elas deixam a câmera ali sozinha e vão atrás de outras coisas que estimulam elas. As crianças são muito sinceras com relação ao virtual e é interessante observar isso. Elas não conseguem se manter concentradas porque o nosso instinto busca conexões muito mais vivas do que o virtual. O virtual, gente, desculpe o termo que eu vou usar aqui, ele é meio morto. Ele não é vivo, que nem o quarto que está ao seu redor, que nem as coisas. Ele é meio morto. Então lembra que você tá lá num aplicativo de relacionamento, você tá numa plataforma que, gente, o estímulo que se tem são umas fotinhos, meia boca, né? E umas palavras que surgem de vez em quando. É meio morto isso, para esse sistema riquíssimo em conexões que a gente carrega. As crianças não enganam, elas não conseguem, elas ficam 5 minutos e elas já saem. A não ser que seja um filme projetado para prender a criança, com cor, música, movimento e tudo mais. Aquilo estimula tanto ela que ela não consegue sair. Aí é o efeito contrário. Aquilo foi montado e planejado. A gente não vai conseguir fazer isso todos os dias no aplicativo, né? Você já pensou se todo dia você tiver que entrar e montar praticamente um filme animado para poder despertar o interesse das pessoas ali? A gente vai ficar cansado. Mas é importante a gente entender que não é igual ao presencial. A conexão demora mais para acontecer. Ela é mais cansativa. Ela não é tão estimulante. As pessoas não estão entregando o melhor delas e eu posso apostar. Ninguém ali dentro daquele aplicativo, seja lá qual for, está entregando o melhor de si porque não tem estímulo. Se você começou a conversar com uma pessoa, dentro das conversas virtuais vai acontecer uma coisa que se chama aproximação. Isso acontece no presencial também. Quando você começa a conversar com uma pessoa, você não chega já logo contando o meio do assunto para ela, né? Tem gente bem doida que faz isso, né? Eu tenho umas amigas que faz isso. Já na porta do café já entra contando alguma coisa e senta esbaforida. A gente se gosta assim, né? A gente se gosta desse jeito meio doido. Mas você sabe que até com essas amigas no virtual a gente vai ter que prestar atenção que para a conexão acontecer já não vai ser mais do mesmo jeito, né? Não vai, a gente tem que respeitar essa modulação diferente. Porque senão vai começar a dar a impressão, nossa, a amiga tá estranha, né? Eu também tô meio estranha com a amiga, tem uma coisa esquisita. A gente começa a achar que tem algum problema, e não é. O campo virtual, ele cobra da gente esse olhar diferenciado. Mas se você está conhecendo uma pessoa no presencial, você também não chega gritando um assunto no meio do nada, né? Já falando lá da porta. Não, você vai se apresentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Rita, né? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Mas tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, entende? O jeito que eu olho, o jeito que eu falo, a maneira como eu sento, a roupa que eu tô usando, o perfume que eu tô usando, né? Tá tudo isso ali colaborando. Não tem nada disso no virtual. Tem nada disso. Tem um match que aconteceu assim, paf! Deu match. A gente tem mais medo do match, na verdade, eu acho, do que a alegria. Você não sabe o que você vai encontrar. E é importante lembrar uma outra coisa, gente. Não tem como você entrar num aplicativo de relacionamento achando que você só vai atrair pessoas afins, pessoas que conversam no mesmo lugar que você e que entendem exatamente tudo o que acontece com você, dentro de você, seus sentimentos, suas ideias, suas fantasias. Eu sei que a gente sabe disso racionalmente,
Mas muita gente começa a se sentir mal porque teve, sei lá, 5, 10, 15 conversas e nenhuma deu de fato match, né? Nenhuma bateu. Puxa, o que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo porque eu nunca consigo tocar uma conversa? Pode ser que a questão seja justamente essa adaptação do presencial para o virtual. Mas, dentro de um aplicativo de relacionamento, gente, a margem de erro, vou dizer isso, é feio falar isso, mas é verdade, a margem de erro, quer dizer que de chances de você atirar e errar o alvo é muito maior, porque a gente não tem esses outros parâmetros, que por incrível que pareça, eles são muito importantes para a gente escolher uma pessoa. A gente não tem. A gente vai pelo textinho que a pessoa coloca, né? Pelas carinhas que ela coloca ali na descrição dela. É muito pouco para a gente conseguir identificar uma pessoa, entender aquela pessoa, compreender aquela pessoa. É muito difícil. Se a gente convivendo, casado junto, 20 anos, a gente não conhece a pessoa, você imagina se por uma carinha feliz ali, a gente vai conseguir entender? Não vai. Não vai. A gente vai ter que ter paciência com esses erros e acertos. Não é erro, não é acerto. Eu estou usando esse termo aqui, que eu nem acho bacana, porque não é erro, acerto, é a natureza das relações dentro do virtual. A gente vai ter que se acostumar. Você vai ter que conversar com 30, 40, 50 rapazes para você conseguir encontrar um que a conversa vai, que a conversa flua, viu, meninas? Eu sei que para as meninas isso é mais sofrido do que para os meninos. Eles são mais acostumados com esse exercício de exposição, de início de conversa. Existe um estímulo, né, para os meninos. Para as meninas, não todas, hoje a gente já está começando a ter essa dissolução dessa linha divisória de meninos e meninas, isso é ótimo, isso é sensacional, então isso vai começar a desaparecer. Mas ainda acontece uma resistência, as meninas ficam muito tristes. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, eu pus a minha foto mais bonita e ninguém deu match comigo. Ai, porque... né, a gente entra nessa coisa por conta desse condicionamento que existe no presencial. Você lembra? Bom, isso é da minha época, não é mais da época de muita gente aí. A gente se arrumava bonitinha para ir na missa domingo de manhã para ver se rolava umas paqueras, né? No final da missa, todas as famílias saíam, iam para frente da igreja, tinha praça e ficavam ali rodando e a gente tava o quê? Bonitinha, arrumadinha. Eu já tava com traço de delineador gigante, já porque eu já dizia logo o que eu tinha vindo. Já tava ali na praça, mas tava ali na praça. A gente ficava rodando, aí o pai dava um sorvete, ficava de olho ali para ver, né? Os meninos já estavam jogando bola, os meninos já estavam, né, correndo meio mundo, e a gente estava ali tentando chamar a atenção. E a gente vai com essa cabecinha de praça, de final de missa, para as redes sociais, a gente vai desse jeito para os aplicativos, e a gente expõe lá a nossa foto, um textinho bacana, a gente começa as conversas desse lugar, e aí a gente vai perceber que não é o bastante. Eu não sou bastante, você não é o bastante. A gente sente isso, né? E não é. A gente está dentro de um campo, de um cenário muito, muito diferente da praça. Mesmo assim, acontece ainda essa tentativa de encontro, né? Os meninos ficam jogando bola na praça para mostrar toda a capacidade deles de serem fortes, de serem competitivos, de ganharem, né? Eles ficam naquele exercício, as meninas ficam lá. Gente, não adianta a gente fingir que isso não existe mais, tá? Eu gostaria de dizer para vocês, acabou tudo isso, não tem mais, agora as meninas vão jogar bola, os meninos vão ficar vestidinhos lá esperando, mostrando seu look novo. Ainda acontece dessa forma mais tradicional. Eu espero que deixe de acontecer. Em algum momento a gente possa, e cada vez mais estão surgindo novas possibilidades, mas na hora do encontro afetivo e amoroso, a gente percebe que as pessoas voltam a ocupar esses lugares muito rígidos, né? De como eu vou atrair a atenção do outro. Mesmo nas relações que acontecem entre as pessoas do mesmo sexo. Pode reparar, acontece do mesmo jeito. Tem um que vai por um caminho, tem outro que vai pelo outro, né? Então a gente pode reparar que a dança acontece nesse mesmo lugar. E dentro do aplicativo a gente não tem muito espaço. A gente não tem nem perna, né? Eu brinquei, eu tava numa conversa uma vez, eu falei assim, caramba, você não sabe se eu tenho perna. Apesar da foto mostrar, você não consegue ter essa dinâmica de perna, braço, movimento. Se a pessoa é torta, se ela anda meio esquisito, você não consegue ter essa ideia. E aí que a gente começa a ter esse desafio de ter que chamar a atenção, de segurar a pessoa, de atrair a pessoa
com uma meia dúzia de palavras, né? Essa para mim também foi uma questão muito desafiante, porque eu venho de um universo onde eu converso com muitas pessoas que têm uma forma de diálogo muito metafórica, muito poética, né? Os meus últimos 5 relacionamentos que eu tive, eu fiz essa avaliação, foram com pessoas que escreviam. Então, eu podia colocar uma metáfora do nada no meio da conversa, aquilo soava até bonito, né? Aquilo ficava interessante, nossa, que bacana. Eu podia colocar lá um movimento meio desconstruído, né? Uma coisa meio concretista, pós-modernista. E eu fui desse jeito para os aplicativos. Até que uma hora eu ouvi, eu não consigo entender o que você escreve. Aí eu, pá! Caramba! Gente, como assim não consegue entender o que eu escrevo? Fiquei chocada, fiquei brava, fiquei triste no dia, mas depois eu parei, eu entendi. Eu falei, não, esse cara me ajudou a perceber que eu não tô conversando mais com pessoas daquele núcleo que eu tava. Mudou, né? E aí? Eu vou ter que mudar também? E as minhas metáforas? Onde eu vou colocar as minhas metáforas? Tem lugar, eu tenho os meus amigos, eu tenho essas conversas onde pode fluir. Mas ali naquele primeiro momento, se eu começar a jogar metáforas poéticas, concretistas, pós-modernistas, a pessoa vai desistir. Principalmente se ela não tem nada a ver com aquilo, né? Aí você vai me dizer, mas Rita, não é legal já, então, já logo apresentar quem a gente é? Calma, a gente vai chegar nessa parte. A gente está falando do momento da aproximação ainda. No momento da aproximação, o clima não é legal dentro do espaço virtual, gente. Não é atrativo, não chama atenção. É muito comum você perceber as pessoas conversando não só com você, mas com diversas outras pessoas ao mesmo tempo, porque cansa. E aí é mais uma dica que eu vou deixar para vocês. Não fiquem muito tempo conversando com as pessoas no virtual. Eu sei que às vezes a ansiedade, a carência, a vontade é grande. Mas 1 hora conversando no virtual pesa energeticamente muito mais do que 1 hora conversando presencialmente. Eu cheguei num número que eu achei interessante aqui para as primeiras conversas. Sabe aquele momento que você acabou de dar um match ali, você fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Nanã, e aí você começa a puxar uma conversa ali. Primeiro, essa conversa tem que ser interessante, né, gente? Essa conversa tem que ter uma interessância, essa conversa não pode ser padrão. Lembra que a gente não pode trazer do presencial para o mundo virtual? Pois é, a gente tem que trazer nesse primeiro momento algum toque de interessância sobre a gente, perguntando sobre o outro, alguma coisa que sai um pouquinho da caixa, que sai um pouquinho do comum, para poder trazer uma ambientação. Lembra, no virtual a gente tem que criar o ambiente a partir das palavras, a gente tem que dar o tom da conversa a partir desse ping-pong. Se você demora 15 minutos para responder uma mensagem, esse ping-pong murcha, ele morre, ele começa a ganhar um contorno meio estranho. Então é melhor você ficar 20 minutos conversando com uma pessoa nesse ping-pong ativo, porque você vai criar uma conexão, você vai aumentar a conexão com aquela pessoa, e que esse ping-pong seja interessante, seja leve, divertido. Cuidado com os interrogatórios policiais. Onde você mora? O que você faz? O que você gosta de comer? Que lugares você frequenta? Você já conheceu tal lugar? Você já foi em outro? Parece um interrogatório, né? Lembra que o cenário é meio morto. As coisas têm uma energia muito baixa ali no virtual. Se você começar um interrogatório, às vezes é normal a pessoa responder porque ela se sente convidada, né? Ela se sente estimulada a responder por obediência. Mas 1 hora ela vai cansar e ela vai começar a criar uma conexão com você já vazia desde o começo. Eu percebo que muitas vezes as conversas morrem porque as pessoas elas não entendem na importância de criar uma primeira semente interessante entre as pessoas, sabe? Elas entram muito na proposta de conhecer o outro. Eu tô aqui para conhecer você, você tá aqui para me conhecer. Gente, as primeiras 2 ou 3 conversas que você vai ter, você não vai conhecer a pessoa, você não vai conseguir conhecer a pessoa. Eu vou dizer que depois de 20 anos você não vai conseguir conhecer a pessoa. Então não se preocupe com isso, em saber tudo, ou saber se aquela pessoa bate com você ou não nesse primeiro momento. Deixa pelo menos umas 3 conversas para ter esse exercício de aproximação leve, divertido,
para você sentir a energia da outra pessoa e poder mostrar como que é a tua energia. Como que a gente mostra a nossa energia virtualmente? Descrevendo o que a gente está sentindo. Claro que você não vai chegar para um cara que você acabou de conhecer e falar: nossa, eu estou super excitada em ver a sua foto. Não, calma, calma. Você não precisa ser tão sinestésica. Quer dizer, você pode ser sinestésica, não é esse o problema, né? Não é essa a questão. Mas você tá no movimento de aproximação. A mesma coisa serve para os rapazes, fazem isso, né? Isso é extremamente comum com os rapazes. Nossa, você é um tesão. Vocês, calma, eu nem te conheço, cara. Pera. Calma. O cara já pulou o sinal. Ele pulou essa etapa de aproximação. Eu sei que tem muita gente nos aplicativos que estão nessa função de pular etapas para chegar logo no ponto específico que a pessoa está querendo. Eu sei disso, mas eu tô falando para essas outras pessoas que estão em busca de uma conexão antes, tá? Porque aí nessa outra parte eu não tenho prática, porque eu realmente gosto, eu admiro e gosto e busco, né, nas interações humanas essa conexão. Que pode acontecer em outros níveis? Pode, mas eu tô dizendo desse outro aspecto. É importante você criar uma conexão energética com outra pessoa a partir dessa descrição do que você tá sentindo. Sabe, às vezes você dizer, pô, tô conversando com você aqui de frente para uma vista super bacana, tem um céu legal, você pode, né, dependendo do nível da conversa que você tá, você pode mandar uma foto do céu, você não precisa mandar uma foto sua. Vocês não têm ideia de como essas coisas vão criando conexões energéticas e de quanto isso aproxima muito mais as pessoas do que uma foto do genital. Desculpa a sinceridade, mas é isso. As pessoas às vezes correm para entrar nesse lugar apimentado, eu vou chamar assim, da conversa, porque é gostoso, todo mundo gosta. Mas se a gente cria esse cenário, essa atmosfera, se a gente vai transformando a aproximação com aquela pessoa nesse lugar quase mágico, a coisa fica até mais gostosa lá na frente, fica até melhor, ela acontece num lugar melhor. O virtual ele pode ser muito mais difícil para a gente criar conexão energética, mas quando ela acontece é muito bom. Eu arrisco dizer às vezes que é melhor do que o presencial. Quando você consegue realmente criar essa conexão à distância, porque você cria o hábito de precisar, você cria o hábito e sente a necessidade, você precisa descrever mais o que você está sentindo. Isso é bom pra gente. A gente tem que parar para perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está vendo, para poder digitar, para poder contar para o outro, nem que seja num áudio reduzido, né? O áudio é uma coisa que dá uma imensa conexão energética, mas às vezes as pessoas se sentem incomodadas com o áudio no primeiro momento. Eu acho que o áudio pode esperar lá umas 3, 4 conversas para vocês começarem a colocar esse tom mais próximo, porque antes disso você já está avaliando se aquela pessoa, sei lá, conversa com o que você está buscando. Você não conhece aquela pessoa, é importante lembrar isso, você não conhece aquela pessoa ainda. Você não pode julgar totalmente a pessoa por causa de um ou outro movimento. Naquele instante que as pessoas estão se aproximando, elas estão ainda criando uma conexão. E é importante você saber fazer essa conexão, porque muito possivelmente a pessoa que você vai encontrar, seja homem, seja mulher, ela não sabe. Ela está perdidona ali, ela está replicando métodos que deram certo em outras conversas. Você coloca o ritmo, você dá forma para a conversa. Ai, Rita, mas a pessoa não fica online. A pessoa demora um tempão para me responder. Essa pessoa não está disponível para uma conversa. Ela talvez fique em algum momento. Se para você for interessante esperar, você espera. Eu acho que nesses primeiros 3 encontros é legal dar uma margem para a pessoa entender como que vai ser o ping-pong com você, sabe? Às vezes ela pode ficar no começo um pouco pé atrás e depois muda o movimento. Como eu falei, é muito comum as pessoas conversarem com várias pessoas ao mesmo tempo. A qualidade e a conexão dessas conversas cai absurdamente. Algumas usam só de piadas ou de histórias engraçadas para criar conexão. Cansa. Outras são muito emocionais, muito sinestésicas. Cansa. Outras entram em assuntos muito sérios, discutem coisas muito sérias. Cansa. Tudo no virtual, gente, cansa muito mais rápido do que no presencial. Tem que ter um equilíbrio.
Você vai ter que se tornar um mestre aí nesse equilíbrio das conversas. E lembrar sempre o outro, que está do outro lado, que existe um tempo limitado para vocês ficarem ali. Vocês não vão ficar a vida inteira conversando. Isso é muito importante. Não fique longos períodos, principalmente nas primeiras conversas, porque esse desgaste, gente, você nem conheceu uma pessoa ainda, você já está desgastada com ela. E não é por causa da pessoa, por causa de você, ou por causa da conversa, é por causa do ambiente virtual, entende? Ele consome mesmo muito da nossa energia. Os professores sabem disso, né? Tá consumindo muito mais da energia, porque você tem que ficar constantemente nesse ping-pong, porque senão a conversa morre, e esse ping-pong tem que ser diversificado para poder chamar a atenção. Então, assim, tudo que é demais no virtual fica muito mais demais, né? Então, é importante você entender que para a conexão fluir, mantenha conversas mais curtas, conversas interessantes, em que você está presente de fato. Se você não está com tempo, você fala, olha, eu não estou com tempo agora. Que hora que é mais legal para você conversar? Eu quero conversar com você. Pode afirmar um negócio desse, sabe? Colocar, eu quero conversar com você, sei lá, nem que seja 15 ou 20 minutos, mas eu quero estar, assim, disponível para conversar com você. E aí você faz esse ping-pong para tentar perceber a conexão que acontece entre vocês. Não vai ser em uma vez, não vai ser em duas, não vai ser em três que você vai conseguir sentir se aquela conversa é legal ou não. Dá mais tempo. Dá mais tempo porque o virtual pede esse tempo maior. É claro que se a pessoa parar de responder, você fecha a conversa, desfaz o match e vai pro próximo, tá? A insistência nessas primeiras conversas não costuma dar muito certo. Porque a gente está ainda numa etapa de aproximação, a gente não está numa etapa de reconhecimento, de profundidade, a gente não está numa etapa ainda em que a gente está iniciando a criação de alguns laços, né? Eu sei que os rapazes já ficam até arrupiada, que não é o que fala de laço, mas é na hora que as conversas elas vão ficando um pouco mais longas e elas vão se aprofundando, a gente sai desse espaço da aproximação, a gente começa a criar laços, tá? Não tem como, mesmo que você queira um relacionamento superficial, um encontro para namorar pelado, eu achei o máximo essa expressão, gente, achei o máximo. Mesmo que você queira só namorar pelado, bom, existem possibilidades que são práticas, né? A gente sabe disso. Ok, eu não tenho como opinar nesse sentido porque eu não conheço, eu não tenho prática nisso. Mas existem opções que são extremamente práticas. Você contrata, você combina, você enfim, determina aquilo ali para acontecer naquele espaço de tempo que você tem. Agora a gente está falando de uma outra coisa, né? A gente está falando dessa conexão. Mesmo para namorar pelado, você vai ter que criar uma conexão. Vai ter que ter laço. Só que assim, o tipo de laço é diferente do laço que um casal vai fazer, por exemplo, um casal que vai formar uma família, que vai casar, que vai ter filhos, enfim. É diferente o laço, mas existem os laços, são laços humanos. O humano vai sempre querer criar conexão. Anota no teu caderninho aí. O humano sempre vai querer criar conexão. Sempre. Se a gente começa a transformar isso numa coisa mercadológica, né, quase num produto, a gente vai começar a perceber a qualidade dessas relações despencando. E muitas vezes é isso que a gente faz para simplificar a nossa vida, né? E não dá, porque essas relações começam a acontecer num lugar muito vazio, muito sem sentido. Mesmo que seja para você encontrar a pessoa, para ter aquele momento com ela, tem que ter uma conexão gostosa. Tem que ter uma confiança, né? Tem que ter uma segurança física, de integridade. Pô, tem um monte de coisa que a gente precisa contar, né? Tô dizendo que sempre vai ser assim, gente. Não tô dizendo que sempre você vai ter que bater todos esses pontos antes, não. Mas a gente percebe que as relações que tocam a gente, existiu esse tempo, esse trabalho de conexão para os laços existirem e a coisa poder ficar mais gostosa. É tudo isso para ficar mais gostoso, tá, gente? Não é para ficar mais sério. É para ficar mais gostoso, porque às vezes você consegue um compromisso super sério, você tá quase casando, você tá no altar com a pessoa e você olha e você fala, cara, eu não me divirto com essa pessoa, eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu não sei quem é essa pessoa. Bom, isso aí vai ser sempre, né? A gente nunca vai saber quem é, mas quantas vezes a gente tá num relacionamento, mas ele não tem esse laço construído, porque a gente pulou etapa, a gente correu demais atrás do compromisso, do pedido de namoro, né? E a gente pulou essas etapas.
E eu acho que o virtual permite que a gente se perceba dentro dessa formação de etapas e perceba o outro de um jeito muito mais lúcido, às vezes, que o presencial, onde a química muitas vezes atropela a gente, né? Então, vai devagar. Prefira ter várias conversas pequenas do que uma muito longa logo de cara. Às vezes acontece, claro que acontece na vida presencial também. Você encontra uma pessoa e você fica, sei lá, 8 horas conversando com ela. Quem já não viveu isso, né? Acho que todo mundo já viveu isso. Mas eu vou dizer para vocês, desgasta a relação, principalmente, não só no começo, tá? Mas principalmente no começo. Você tá casado, você vai viajar, você vai passar um mês de férias com seu marido, com a sua esposa, você não volta cansado? Você volta cansado da pessoa, você não aguenta mais a pessoa, você tá doido para voltar para casa. Você tá doido porque você quer o seu espaço. Imagina ter que dividir o mesmo quarto, o mesmo banheiro, um mês, né? A pandemia nos mostrou o quanto isso é complexo. A gente tem que criar estratégias para poder ficar um pouquinho com a gente. Quando você está conhecendo uma pessoa num ambiente pesado, como muitas vezes é o virtual, porque não tem estímulos dos mais variados, a gente precisa se preocupar com isso sim. Isso faz uma imensa diferença, muitas vezes, até na forma como as pessoas vão se ligar em você, né? Cuidado também com os debates muito acalorados, com os interrogatórios policiais, como eu falei. Cuidado com as conversas monossilábicas, né? Eu vi vários perfis onde o pessoal colocava assim, monossilábico não. Eu queria uma camiseta com isso assim, monossilábico não. Eu queria uma assim, monossilábicos poéticos não, o que é pior, né? Porque joga só um haikai pra você assim, você que se vire com aquilo. Você que se excite com aquilo, você que fique loucona em casa, se debatendo na cama com um haikai que você não conseguiu entender, vai demorar 30 dias para você entender. Mas muitas vezes é isso que acontece. Cuidado com a conversa também, que você não tá, se você não tá com vontade de conversar, bem, fecha o aplicativo e vai fazer uma outra coisa. Eu sei que tem pessoas que não gostam de conversar, né, pelo virtual, não gostam de digitar, não gostam de passar áudio, as pessoas não gostam. Mas eu acho que vai ser uma habilidade que a gente vai ter que começar a desenvolver. E mesmo que você fale pouco, e aliás é interessante falar pouco, também cuidado com os textões, né? A pessoa te pergunta, você mora onde? Aí você passa 3 textos gigantes explicando por que você foi morar lá, como que tudo começou, como que você encontrou o apartamento. Você não tá nos primeiros encontros num lugar de contar tudo isso. Aliás, eu acho que mesmo depois de muitos anos você não precisa contar tanta coisa, não precisa. Mas também cuidado com as respostas que distanciam, porque às vezes eu tenho a impressão que tem gente que está tão cansada, está tão de saco cheio de ter que começar a conversa de novo, ela fica esperando você jogar um alpiste bem saboroso para ela começar a conversar com você. Eu não acho isso certo nem justo, né? Porque você não tem nada a ver com o cansaço daquela pessoa, você não tem nada a ver com a quantidade de vezes que ela já conversou. E você não é obrigada a criar um entretenimento incrível para ela ficar feliz e disposta a conversar com você. Mas muitas vezes as conversas, parece que elas começam nesse tom. Conversas menores, bem diretas, bem claras. Percebeu o desinteresse ou a falta de esforço do outro lado? Fecha. Pode ser o seu marido ou a sua esposa. Se você percebeu que não está rolando do outro lado da conversa, fecha e volta em outro momento. Não precisa ficar bravo ou brava, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar imaginando ou supondo coisas. Ai, será que a pessoa, mas isso, que aquilo? Não. Percebeu pouco esforço do outro lado? Fecha e toca a sua vida. Volta depois, se a pessoa for interessante para você. Tenta em outro momento, pode ter sido um momento. Agora, tem pessoas que realmente elas não fazem esforço para criar uma conexão. A minha sugestão é a seguinte, se você é uma pessoa que está em busca de uma conexão, não tem sentido você ficar tentando conversar com uma pessoa que não quer conexão. Ela quer uma coisa prática, a não ser que você ofereça para ela um piruzão de Natal e menos. Não, peru não pode, né? Peru tem uma simbologia. Não, sei lá, talvez você mostrar alguma coisa muito incrível para ela. Aí ela vai parar e falar, nossa, prestei atenção em você. Não vai falar isso, mas ela vai agir como? Prestei atenção em você, então agora eu vou conversar com você. Isso é meio triste nas conversas virtuais, mas acontece muito. As pessoas estão exaustas, então elas só
se dão ao trabalho de colocar um pouquinho mais de esforço nas conversas, se a outra pessoa mostra, né, alguma coisa muito incrível. Desculpa pelo peru de Natal que eu esqueci, mas é mais ou menos isso. A pessoa fica esperando alguma coisa muito incrível aparecer ali, ou ser dita, ou ser falada, do tipo, né? Essa é uma sensação que eu tenho muito nas redes sociais, nem tanto nos aplicativos, mas nas redes sociais. Entretenha-me. Põe uma foto bonita aí pra mim. Põe um texto bacana pra mim aí. Dance para mim. Põe uma roupa bonita, né? E as pessoas, quando você faz isso, elas te jogam um monte de aplausos, né? De beijos. Quando você não faz isso, elas ficam chateadas, elas não conversam com você. Esse é um movimento que acontece muito também nos aplicativos. E quem acaba se cansando depois é quem tá ali oferecendo o peru de Natal, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Porque acaba cansando e você acaba ficando esgotada dos aplicativos porque você tá entrando muito nesse esquema de ter que ficar se superando todos os dias para chamar a atenção, né? E não precisa ser assim. Pode ser simples, claro, direto, mas leve, divertido. Tudo na medida certa. Ria mais, se divirta mais. Entra na conversa de um lugar mais divertido, mais leve, porque afinal você está só se aproximando da pessoa, você não está nem conhecendo ela, você está só se aproximando. Faça umas 3 conversas de mais ou menos uns 15, 20 minutos no começo. Se essa pessoa se mostrou realmente interessante, disposta e presente, você pode ir para essa outra etapa, que é a etapa onde as conversas podem sair do aplicativo e ir para um outro aplicativo, para uma chamada, para áudio, aí você vai determinar o que mais funciona para você. Mas nesse momento, muito possivelmente, vocês já têm uma conexão energética. Vocês já formaram um espaço que é do casal. Isso não é discutido ou dialogado, tá, gente? Não é que você vai falar, nossa, eu já estou sentindo uma energia acontecendo entre a gente. Cuidado com isso, hein? Cuidado, que isso aí costuma dar bode, né? Dá bode no final. Cuidado, não é isso. Você tá sentindo, o outro pode não estar sentindo nada. Aliás, o outro pode nem estar lembrando exatamente qual foi a última conversa que vocês tiveram. E você já tá colocando que você tá sentindo energia. Calma. É um tempo interessante para você criar uma aproximação. Para você criar esse movimento, esse espaço energético onde você sente. Você sentiu que dá para ir para uma outra etapa, você vai aumentar esse espaço das conversas, você vai criar essa aproximação maior. As perguntas podem começar a acontecer num lugar um pouco mais consistente, vamos dizer assim, para você ter mais informação. Sim, pode acontecer. Muitas vezes nessas primeiras conversas, algumas coisas já são discutidas, do tipo, o que você está fazendo aqui no aplicativo, o que você está buscando, né? Mas é muito comum nessa fase, gente, as pessoas falarem que elas não sabem o que elas querem. Na fase da aproximação, no presencial, isso acontece, mas no virtual isso é muito, muito maior. As pessoas colocam meio como um limite, olha, eu não sei. Né? Tem aqueles que já sabem e já colocam, né? O que quer, deixa aquilo muito claro. Mas grande parte das pessoas acaba, na verdade, colocando um limite para a conversa, para a expansão do campo energético do outro em cima da vida dele, acabou de conhecer, tá ali, ou dela, nessa coisa, eu não sei. Eu não sei, eu tô aqui meio que conhecendo pessoas, fazendo amigos, isso foi uma das frases que eu mais ouvi, assim. É muito interessante, que eu ouvi demais, eu tô aqui para conhecer gente nova, para fazer amigos, para conhecer gente que eu não ia conhecer normalmente se eu não tivesse no aplicativo. A minha experiência me mostrou, com o passar do tempo, que essas conversas, eu carreguei essas conversas para um outro lugar, para uma outra plataforma de mais conforto, de mais intimidade, né, e de mais aproximação, que não era exatamente assim. As pessoas sabiam exatamente o que elas estavam querendo e não era só fazer amizade. Não era só isso. Mas precisa de um espaço para essas conversas acontecerem. E muitas vezes, essas pessoas me surpreenderam mostrando um olhar sobre as conversas que não era aquilo que se apresentava no começo. E eu vou dizer uma coisa, para melhor, surpreenderam para melhor. Muitas vezes as pessoas, elas ficam muito ariscas no começo, elas colocam uma dificuldade imensa. Agora, deixa eu só colocar um adendo aqui, por favor.
Meninas, eu não estou querendo dizer que os caras que já anunciaram que não querem compromisso sério vão mudar depois que você tiver essas conversas mais conectadas. Esquece isso. Se o cara falou eu não quero, eu não quero. É a mesma coisa quando a gente fala não é não, né? E o cara também, não quero, não quero. Não questione em nenhum momento isso com você. Ele pode mudar de ideia depois? Pode, mas para você, se ele falou eu não quero compromisso, eu não quero compromisso que vai valer. Fica com aquilo que a pessoa falou, tá? Eu gosto de lembrar isso porque muitas vezes a pessoa fala, então ele falou que não quer, mas aí depois não. O cara que fala não quer, ou a mulher que fala não quero, tem que ser respeitado. É isso que vai ser oferecido e ponto. Não é para você, fecha a conversa e vai para outra pessoa. Não insista com o não. É não, tá? Se não é o que você quer, você tá buscando outra coisa, agradeça a conversa, a simpatia, mas diga, eu tô procurando outra coisa, eu tô em busca de outra coisa. Eu tô querendo um espaço maior para uma outra coisa. Então, normalmente as pessoas se despedem de uma maneira muito tranquila e a vida segue. Agora, a pessoa que chega com não sei, tô em busca de amizade, tô nisso, tô aquilo, ela não tá se posicionando nesse sentido, ela tá dizendo uma outra coisa. Isso pode surpreender lá na frente? Pode, porque muitas vezes a pessoa também realmente ela não sabe. Teve muitas vezes que eu comecei a conversar com uma pessoa que eu não sabia com ela exatamente o que eu queria, né? E é com o tempo que você vai entendendo mais. Agora, se nesse tempo a pessoa se afasta, diminui o número de respostas, começa a dar intervalos gigantes nas respostas, ela está desfazendo a conexão energética de uma maneira silenciosa, tá? Às vezes a pessoa não fala, às vezes ela não dá o bloco, mas ela está desfazendo a conexão energética. E aí não tem como você sustentar sozinha do outro lado ou ficar colocando o peru de Natal toda hora ali, sabe? Para chamar a atenção e a pessoa poder aparecer. Isso vai desgastar você e vai te fazer desacreditar nos aplicativos, nas conversas virtuais e nas trocas. E não é para ser assim. Porque se a gente entra nesse ciclo, e eu percebo que as pessoas que entraram nesse ciclo de tentar virar o entertainment television ali para chamar a atenção e para conseguir trazer, essas pessoas vão se esgotar rapidamente, que não é para ser assim. Não precisa ser assim. E outra coisa que eu gostaria de dizer a respeito dessa questão da conexão energética. Talvez o perfil das pessoas que você esteja procurando virtualmente não vai favorecer essa conexão. Mude o perfil. Experimente variar aquilo que no presencial dá muito certo. Porque às vezes no virtual não rola. Um determinado tipo de pessoa numa faixa etária X, Y, Z. Eu tive que mudar. Eu entrei nos perfis procurando pessoas da minha idade, ou um pouco mais novas, um pouco mais velhas, mas assim, entre 40 e 50. Né? Eu tô com 46, eu imagino que pessoas da minha faixa etária estão entre 40 e 50. E a conversa, principalmente com homens héteros nessa faixa etária, é muito difícil. Eles têm pouquíssima habilidade, pouca paciência, é cansativo demais, são os que mais buscam essa coisa do peru de Natal, né? Não tô dizendo que todos, tá, gente? Eu não tô generalizando. Mas é uma faixa que vai precisar ainda passar por uma grande mudança. Então era muito difícil. Eu quase desisti por conta disso. E aí me veio a ideia de mudar lá a idade. Joguei para 25, também joguei lá para baixo. Joguei lá para baixo, fui para 25 anos. E eu me surpreendi com a qualidade das conversas, das conexões, das aberturas que aconteceram com as pessoas mais jovens. Porque elas estão com mais prática, com mais habilidade, elas têm uma capacidade de se abrir para essa conexão maior também, né? Não estou dizendo que os outros são todos iguais, tá? Volto a dizer, porque às vezes a pessoa acha que é todo mundo, não é. A gente sabe que existe todo um complexo difícil, né? Já tá lá na descrição, a pessoa não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Pô, meu, como é que você tá convidando uma pessoa para conversar com você? Você tem uma lista de coisas que você não. Pô, você olha e você fala, não quero nem conversar com essa pessoa, o que é isso? Aí isso é muito típico, né? Das pessoas que estão cansadas, elas estão exaustas, elas não aguentam mais, então elas já querem tirar da frente. Cuidado com esse exercício prático. Eu já vou dizer logo, cuidado.
Tem a hora certa para isso acontecer. E não é nas primeiras conversas, no primeiro momento, onde está se criando a conexão energética linda, tá se aproximando, tá abrindo. Demora muito tempo. Eu imagino que é algo em torno de 3 a 6 meses dentro do virtual para você começar a dizer que você está numa intimidade. Aí você vai conversar com essa pessoa 2, 3 vezes por semana, um tempo mais curto, mas tem que ter esse ping-pong ativo, né? Tem que ter essa aproximação. Se você for sentindo vontade e a outra pessoa também de vocês conversarem mais vezes, é porque a conexão energética está aumentando. Pergunta para o outro, como que você está se sentindo com relação a isso? Você tá querendo conversar mais, está querendo conversar menos, as conversas estão curtas. Pode dialogar a respeito disso, mas não no primeiro momento, tá, gente? Que vocês estão na fase de aproximação. É mais ou menos como você chegar para a caixa de mercado e falar assim, você gosta que fale com você rápido, devagar, você gosta que não fale com você? Pô, a caixa vai ficar olhando para tua cara e falar, meu, tá doido? Eu tô só fazendo meu trabalho aqui. No período de aproximação, você tá no período de aproximação. Você tá no período de criar essa conexão energética. Então, diversifique o perfil, mude a forma também como você conversa, porque você vai se surpreender como às vezes a questão não está, quase nunca, né? A questão está com a gente, com a maneira como a gente conversa. Está com essa conexão que está acontecendo de um jeito todo truncado. E aí a gente vai para uma outra etapa que eu posso voltar mais para frente se vocês tiverem interesse para falar nas conversas que acontecem realmente. Aí são as videochamadas, são as trocas de áudio, são as conversas que são... Aí a gente pode entrar numa outra questão, porque a troca energética sempre vai ser diferente. Porque você tá com um frame só da pessoa ali, né? Você já conversou com uma pessoa por uma videochamada em que ela tá olhando pro outro lado, ou ela tá olhando para baixo? Aquilo mexe com você de um jeito muito estranho e muito diferente do presencial, porque você tá vendo o que a pessoa tá fazendo ali, né? Você tá assistindo, mas você sabe que ela tá te ouvindo, mas você tá vendo toda a cena. Na chamada, não. Na chamada, tem alguns detalhes que são muito importantes pra gente criar essa conexão maior. Então, vou repetir aqui a minha listinha que eu fiz para eu não esquecer. Primeira coisa, pensa no perfil, em diversificar o perfil e mudar o perfil para entender de repente quais são as pessoas ou o estilo de vida das pessoas que mais estão abertas para criar essa conexão com o seu, nessa combinação com o seu estilo, né? Isso é importante, com o momento que você está vivendo, com o que você gosta de fazer nas redes. É importante a gente buscar por essa afinidade. Mas lembrando que a gente não vai conseguir perceber isso de uma maneira muito rápida, né? Entenda que as primeiras conversas são de aproximação, né? E não vai ser num dia, em 2 ou 3. Às vezes, dependendo do casal, dependendo do ritmo do casal, demora, né? Eu acho que às vezes pode demorar até meses para uma pessoa sair desse lugar de aproximação só. Depende do casal, depende da frequência, depende do ritmo, né? É possível. E depois se mostrar uma conversa que flui muito bem quando ela vai para esse outro estágio, né? Um estágio de maior contato mesmo. Não fica muito tempo nas conversas virtuais, nem com a mãe, nem com a avó, nem com os amigos. Desgasta, cansa, né? Até no profissional isso é super importante. Seja direto, seja claro. Cuidado com as metáforas, cuidado com as coisas subentendidas, cuidado com os excessos de tudo. De piada, de sinestesia, de conversa apimentada, tudo isso cansa, enjoa, porque o virtual ele é mais denso nesse sentido, né? E avisa sempre para outra pessoa aquilo que você está sentindo, que ela não vai conseguir adivinhar, aquilo que você está vendo, aquilo que você está... Isso é muito, muito fértil dentro do campo virtual. Eu comecei a perceber que as conversas fluem muito bem quando, por exemplo, você começou a conversar com uma pessoa. Aí você fala para ela, puxa, acabei de fazer uma massa com molho branco incrível. Eu já puxei conversa assim, né? Aí mandei uma foto do prato de macarrão. O cara falou, pô, então você cozinha bem pra caramba. Eu falei, não cozinho, você não sabe. Aí eu comecei a contar, não cozinho, eu comprei a massa, fiz não sei o que e tal. Eu saí do comum. Tô dizendo que isso é uma tática que funciona para todo mundo, tá, gente? Não vai mandar a foto do teu prato de comida para todo mundo, porque às vezes não funciona. Mas eu percebi que a pessoa tinha essa disposição e a gente começou a conversar por aí. Mas sai do trivial. Bateu 15, 20 minutos, fecha a conversa, desliga. Dá um tempo para você, para a pessoa, respira, reorganiza a sua energia.
Ah, mas não dá, a pessoa quer continuar conversando. Lembra que é pela saúde da conexão. Pode ser marido, pode ser filho, pela saúde da conexão, dá intervalo. Às vezes, nas conversas mais íntimas, no virtual, a gente vai precisar de intervalos maiores. Quantas vezes você não passa, às vezes, numa noite conversando, aí numa conversa mais íntima mesmo, de ter uma conexão maior, parece que no dia seguinte o teu campo dá meio que uma repelida na pessoa, assim, sabe? Por quê? Porque o virtual tem um peso energético diferente. É natural isso acontecer, gente. É muito mais denso, tem menos estímulo. A gente sempre vai escolher, preferir ficar com as plantas no nosso apartamento, porque elas estão ali trocando naquele momento, estimulando a gente de muitas formas. Só que não é para ser assim, não precisa ser assim. As pessoas estão aí se abrindo para esse outro exercício. Só que a gente tem que entender que o funcionamento dos nossos campos, todos eles, mental, energético, emocional, espiritual, todos eles estão se adaptando também a esse movimento, né? E dá para a gente encontrar esse lugar de equilíbrio. Então, pela sua saúde energética, pela saúde energética da conversa, diminua o tempo. Não precisa ser tanto. Use esse tempo para ter bastante interação, para que aquilo fique interessante, sabe? E que fique vivo, para que a conversa fique viva, que ela fique temperada, né? Lembrando da minha massa com molho branco, que ela fique temperada, que ela fique saborosa nesse sentido. E não precisa correr para apimentar sexualmente a conversa. Existem muitas outras formas da gente trazer essa interessância bem antes disso. Bem antes disso. E é uma dança. A gente vai colocando os assuntos, a gente vai trazendo essa vida, a gente vai trazendo essa vibração para dentro das conversas de uma forma natural, espontânea, tá, gente? Tem que ser natural e espontâneo, porque afinal é humano, né? Não dá para ser mecânico. Mas a gente vai saindo das conversas de interrogatório, dos debates políticos. Podem acontecer, gente. Não estou dizendo que não é para acontecer. Pode acontecer, mas vocês vão perceber que no virtual a nossa capacidade de sustentar isso é muito pequena. Porque a gente não tem esses outros estímulos. Então a gente cansa muito rápido. Eu tô rindo aqui que eu lembrei. Eu lembrei de uma pessoa que eu converso, que eu tive que ouvir numa ocasião. Posso dormir a qualquer momento. Eu achei isso até bonito no fundo, porque houve uma sinceridade. É isso que acontece com a gente dentro do virtual. Posso dormir a qualquer momento. A sensação que dá é essa. Você tá feliz, você tá interessada, você tá empolgada, mas a conversa vai caindo num limbo que é verdade. Esse meu amigo tem razão. A gente pode dormir a qualquer momento. Então vamos evitar esses prolongamentos onde a gente cai nesse lugar. Eu entendo nesse momento que é hora de fechar a conversa e tocar a vida em outro sentido, fazer outras coisas e volta. Dá certo, funciona. Tem muita gente que vai surpreender a gente dentro desses aplicativos. Eu posso dizer pela minha experiência que eu encontrei mais gente em busca de compromisso, de relacionamento, de aproximação e conexão real do que de outras pessoas que têm um outro movimento. Para mim funciona assim. Pode ser que para você nesse momento não esteja, mas a gente vai adaptando, vai criando essa habilidade. E aí a gente vai selecionando as conversas de uma maneira diferente. Não mais descartando as pessoas, mas entendendo que ali está acontecendo um processo e respeitando o ritmo desse processo. Há amor no Tinder. Há amor no Happn. Foi só os dois que eu entrei, depois eu não entrei mais, eu já fiquei cansada. Gente, eu volto pra gente falar mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a pensar umas coisinhas aí, mudar algumas coisas nos diálogos, viu? Aproveita o virtual, que ele pode ser muito rico em possibilidades. Até a próxima, gente. Obrigada mais uma vez pela companhia e até mais.